Fala galera, Laerte Viana na área, hoje com mais um episódio, o segundo do quadro novo aqui do canal que se chama Quem Vence, apresentado pelo especialista Henrique Horaguchi, que faz uma prévia, um mapeamento dos lutadores, conteúdo riquíssimo em detalhes e conhecimento. Dessa vez para o Co-Main Event do UFC Arábia Saudita, que rola neste sábado, a luta que vocês votaram e escolheram, Sharabullet Magomedov contra Michael Page. Então sem mais delongas, já clica na mãozinha, deixa o like e hype o vídeo aqui para dar aquela moral e comenta aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de conteúdo. Se for legal, a gente continua trazendo. Deixa a gente saber qual é a opinião de vocês. Aproveita também, não custa nada para se inscrever aqui no canal, para a gente bater a marca de 160 mil inscritos o quanto antes, e eu conto com o apoio de vocês. Beleza? Agora sim, fiquem aí com o quadro Quem Vence. Irmão, no sábado eu quero que você imagine como vai ser esse Co-Main Event. Porque de um lado a gente vai ter Michael Venom Page, um dos lutadores mais imprevisíveis do MMA, que pode nocautear qualquer um com um golpe que você nem viu chegando. E do outro lado, Sharabullet Magomedov, um kickboxer com muito volume, que põe muita pressão e que vai punir qualquer erro que o adversário faça. Se você gosta de luta técnica, intensa, com muita imprevisibilidade, essa análise é pra você. Porque Michael Page é o mestre das fintas e da quebra de ritmo, e Sharabullet coloca volume de chutes e tem uma versatilidade como pouquíssimos no MMA. E apesar dos dois serem strikers, eles têm estilos e mentalidades completamente diferentes. Então vamos logo direto para a análise e ver esse Co-Main Event que vocês escolheram para ver quem vence. Só que antes de falar das diferenças, é interessante saber que eles têm muitas coisas em comum, porque ambos são muito bons em deixar o adversário desconfortável o tempo inteiro. O MVP cria o caos usando as fintas, então ele tá sempre fintando com a mão, com os ombros, com a perna, com a pisada, e essas fintas são tão bem executadas que o adversário nunca sabe se vai ser uma finta ou um golpe real. E isso abre espaço para uma das maiores armas do Michael Page, que é a quebra de ritmo. Ele faz você hesitar e no momento certo que você hesita, ele entra aquele 1-2 com muita potência. E já o Sharabullet também é imprevisível, mas de outra forma, porque ele chuta muito bem e tem muito volume com as duas pernas, alternando os níveis, chutando na perna, no corpo, na cabeça, com a perna esquerda, com a perna direita, com pisões laterais, com chutes rodados, fazendo com que a vida do adversário, enquanto ele tá no cage com o pirata, vire um inferno. Então, ambos te fazem sair do jogo. Só que o MVP é com muita finta e muita movimentação, e o Sharabullet é com muita volume e muita pressão. E como os dois são muito bons em fazer o adversário sair do jogo, a gente fica com dúvida em quem vai conseguir impor isso. Quem vai conseguir fazer o adversário errar mais. Então a gente tem que analisar ponto a ponto primeiro para ver quem é melhor no que. Vamos começar pela parte de striking. O MVP é um especialista em controlar a distância, até por ter 2,1 metros de envergadura. Então, como ele fica naquele saltito leve, com a postura alta, em vários momentos, ele marca uma pisada com potência, pintando tanto com a cabeça, quanto com a mão, quanto com a pisada, tudo ao mesmo tempo. E ele faz isso muito bem. O que faz com que o adversário comece a hesitar em atacá-lo. E quando ele para de acreditar nessas fintas, Michael Page sempre quebra o ritmo, tanto andando para frente, quanto recuando. Aquele 1-2 é muito preciso e vem com tudo, parece um tiro, irmão. Já o Sharabullet é o oposto, ele não espera. Ele já começa impondo ritmo com muita pressão de chutes, de diferentes ângulos e alturas. Essa é a maior arma que o Pirata tem. Só que essa arma que o Pirata tem casa muito bem com o estilo de base do Michael Page, já que ele é muito lateralizado e não dá para bloquear os chutes. E tudo bem que poucos lutadores conseguiram conectar bons low kicks, tirando o brasileiro no Bellator que conseguiu nocauteá-lo exatamente através do low kick. E eu sei que a maioria dos lutadores não conseguiram acertar muitos, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele tenha enfrentado um lutador que tenha low kicks tão rápidos como o Sharabullet. E esses low kicks podem complicar a movimentação do Michael Page. Se ele começar a punir bem o Michael Page, tanto com os chutes com a perna da frente quanto com a perna de trás, pode começar a frustrar e parar um pouco a movimentação tão intensa do Michael Page. Com certeza isso vai fazer parte da estratégia do Sharabullet nesse sábado. Já defensivamente, o Michael Page é mais conhecido por se defender através da movimentação e das esquivas. Ele dificilmente bloqueia ou apara os golpes. Só que muitas vezes quando ele dá esse tiro de 1-2, para o adversário não ter resposta nem contra-ataque, muitas vezes ou ele joga um rodo, que ele fez no Cyborg, por exemplo, ou ele embola no clinch, como ele fez no Kevin Holland. Porém, é um clinch só para você não conseguir punir ele depois desse tiro. Ele geralmente não tem muito recurso e sai dali já mantém a distância de novo. Só que o Sharabullet geralmente tem golpes perigosos na saída do clinch. Então, se tem uma abertura onde o pirata pode pegar o inglês,
é nessa saída, onde Michael Page vai estar com a guarda baixa, ainda próximo, confiando que ele vai ter velocidade suficiente para se distanciar. Porém, quando a gente vai analisar a parte defensiva do Charabulet, ele é muito inferior ao Michael Page, já que ele é muito acertado, principalmente nos inícios de luta, que inclusive já tomou um knockdown do Oleksiejczuk. E acredito que isso vem muito do seu jogo, que vira uma faca de dois gumes, porque é exatamente a postura que permite ele ter muitos volumes de chute, ter a perna da frente leve. Como ele mantém essa postura mesmo quando ele está encurralado, faz com que ele não tenha muita base, nem muita firmeza para se movimentar com explosão e trazer perigos reais para o adversário enquanto ele está acuado. Então, quando você toma golpes com uma postura muito reta perto da grade, é perigosíssimo, ainda mais contra um adversário como o Michael Page. Então, se ofensivamente os dois praticamente se igualam, defensivamente Michael Page leva bastante vantagem. Agora vamos começar a cogitar alguns cenários de disputa de espaço no cage, porque isso pode ser algo determinante para essa luta. Porque ambos os lutadores não necessariamente fazem questão do centro. Muitas vezes a gente vê tanto o Michael Page quanto o Charabulet confortável circulando pelo octógono. Então, se caso nenhum dos dois faça tanta questão do centro, a chance dos dois ficarem disputando uma longa distância ali no meio do octógono é grande. Nesse cenário, é uma luta que está em muita igualdade, porque vai depender se Charabulet vai conseguir achar o time dos low kicks ou se o Michael Page vai conseguir achar o time dos chutes do Charabulet para entrar com aquele 1-2 com muita potência. Porque existem alguns padrões nos chutes do Charabulet. Primeiro, muitas vezes quando ele finta e troca de base, provavelmente ele vai jogar um low kick, e muitas vezes que ele erra o low kick, para não ser punido por isso, ele tem um pisão com a mesma perna que ele errou. E a própria forma com que ele joga o low kick deixa ele muito protegido, já que assim que ele erra o chute, ele já dá um salto para trás, fazendo com que ele mantenha a distância e volte para a base sem muito risco. Então, se o Michael Page pegar esse timing da troca de base para achar o low kick, assim como o blindado achou para queda, Michael Page pode encaixar de forma muito perigosa aquelas mãos que ele tem. Acho difícil o Charabulet ir para cima e tentar encurralar o Michael Page com muito ímpeto, tanto porque não é o estilo do Pirata, quanto porque se o adversário vem pressionando com muita intensidade, Michael Page tem joelhadas de encontro perigosíssimas. Então a grande questão quando os dois estiverem dominando o centro é: será que o volume de low kicks do Charabulet vai contar mais? Ou a pressão dos golpes do Michael Page vai fazer diferença? Mas se a gente olhar para o cenário onde o Charabulet consegue punir o Michael Page e começa a encurralar ele no octógono, acredito que o Michael Page vai conseguir lidar bem com essa situação, porque ele tem movimentações laterais muito boas, onde muitas vezes ele fica com os pés paralelos e basicamente dribla os adversários, ainda conseguindo encaixar um golpe reto de ângulos completamente diferente do que a maioria faz. E o Charabulet está sempre com uma postura onde ele não busca tanta potência assim nos golpes. Claro que ele tem golpes imprevisíveis, que muitas vezes derrubam o adversário, pelo adversário não estar esperando receber um golpe daquele. Então muitas vezes o adversário cai por estar relaxado. Como o último nocaute dele com 2 socos rodados seguidos. Com certeza o adversário não se contraiu e fez uma base firme para receber aquele soco. Ele caiu porque simplesmente estava relaxado e veio uma mão do nada. Mas eu não acredito que ele tenha jogo para fazer isso cercando o Michael Page. Porque diferente do Pirata, o Michael Page, quando está acuado, ainda se mantém muito arisco com as pernas bem flexionadas, prontos para dar botes muito perigosos. Então não acho que o Michael Page encurralado é um jogo tão vantajoso assim pro Pirata. Ainda vai ser uma luta muito disputada. Porém, se o Pirata, enquanto estiver disputando o meio, começa a errar chutes e Michael Page começa a se impor tanto na movimentação quanto na potência dos seus golpes, Charabulet encurralado na grade pode ser perigosíssimo exatamente por aquela postura. E onde a gente já viu que quando ele fica acuado, a reação dele é tentar circular, se não der certo ele começa a trabalhar os chutes da frente, e se não der certo ele tenta clinchar. Só que é muito difícil clinchar contra o Michael Page porque ele se mantém numa distância muito longa. E nessas saídas sempre vai ser perigoso porque vai contar quem é mais rápido, porque se a mão do Michael Page entrar com o Charabulet com uma postura tão alta, vai dar ruim, irmão. Então Charabulet encurralado sempre vai ser perigosíssimo e é um cenário onde pode ser fatal pro Pirata. Mais uma coisa que a galera pode não estar contando, porque pode não ter percebido que o Charabulet tem essa arma, mas nas últimas 2 lutas dele ele mostrou que está conseguindo colocar cotovelos e talvez ele arrisque no momento do 1-2 do Michael Page jogar um cotovelo frontal de encontro, porque ele já acertou bem os 2 adversários nas últimas 2 lutas com esse golpe. Então, analisando em todos os cenários, é inevitável colocar o favoritismo pro Michael Page, porque aquelas fintas é algo muito difícil de lidar e até difícil de encontrar parceiros que simulem isso
pro Charabulet ter treinado no camp. E além de ter um jogo muito diferente, ele tem uma mão que pode acabar a qualquer momento, diferente do Charabulet. Só que é importante fazer uma ressalva, porque tudo isso que eu tô analisando é sem levar em consideração que Michael Page está envelhecendo e tá lutando na categoria de cima, que é nos pesos médios. Então eu não sei o quanto que a velocidade do Bullet, que já é maior, vai fazer a diferença na luta. A gente não sabe o quão rápido o Michael Page vai estar, principalmente em relação a um dos lutadores mais velozes da categoria. Então o Charabulet não é um cara que você pode subestimar. As cotoveladas de encontro estão ali, os volumes dos low kicks estão ali, e talvez algo que a maioria não esteja pensando muito, mas os golpes nas saídas do clinch são muito perigosos para o Michael Page. Mas como essas lutas são decididas no detalhe e o Michael Page tem aquela mão que pode acabar a qualquer momento, dou meu favoritismo para ele por todo esse jogo que torna ele muito imprevisível com as fintas e quebra de ritmo. Só que agora eu quero saber de vocês, quem vocês acham que vence? A quebra de ritmo do MVP ou a velocidade do Charabulet? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. É isso, vejo vocês na próxima análise. Valeu, falou! E aí, o que vocês acharam da análise, da prévia do Henrique? Gostaram? Coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês e aproveita também para pegar essas dicas valiosas e dar o seu pitaco lá na Stake, porque acreditem, o russo é favorito. Lembrando que a Stake mudou, hein? Tem que entrar agora a partir do link que está fixado aqui embaixo nos comentários ou o QR Code que está aparecendo na tela e fazer o seu cadastro por lá. Use também o cupom LAERTVIANA, sempre com juízo e responsabilidade, apenas se for maior de 18 anos. E se você gostou do conteúdo, aproveita para deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque é sempre muito importante, beleza? Fiquem ligados, tem mais conteúdos vindo por aí e a gente conta com a presença e a companhia de vocês. Valeu!